Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo. Nesse momento, adultério e fornicação é pecado sem perdão? É um vídeo resposta a algumas pessoas que me disseram, pessoas de uma certa denominação evangélica, me disseram que adultério e fornicação é pecado sem perdão. Não são todos desta religião que dizem isso, né? Mas algumas pessoas, talvez mais antigas e mal informadas, que não conhecem a Bíblia, acabam dizendo coisas que não sabem. Antes, clique em gostei, que é importante para ajudar a divulgar o vídeo, e se inscreva, caso não seja inscrito, e ative o sininho. Clique no sininho para ativar as notificações. Então, adultério e fornicação, que é a relação entre pessoas não casadas, tem perdão ou não tem perdão? Tanto o adultério quanto a fornicação são pecados, mas tem perdão. Podemos provar na Bíblia que sim. Deus perdoou o adultério de Davi e Jesus perdoou a mulher adúltera. Ele a perdoou. A fornicação também tem perdão. 1 Coríntios 5, do 1 até o verso 5, fala do rapaz da igreja de Corinto. Veja que ele era crente. Crente que peca tem perdão. E ele era crente da igreja de Corinto, que pertencia à igreja da graça, a qual nós também pertencemos. Esse rapaz, o que dá a se entender que ele estava tendo um caso com a sua madrasta, a mãe de seu pai. Daí Paulo disse: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, no verso 5, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O rapaz foi entregue às influências do diabo. Possivelmente ele foi tocado pelo diabo, porque diz: seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Possivelmente ele sofreu algum tipo de mal, até mesmo vindo da parte do diabo, para que pelo sofrimento fosse salvo no dia do Senhor, viesse a se arrepender e fosse salvo. Então ficou a chance de salvação para ele, que era um crente da igreja de Corinto, que pertencia à igreja ao tempo da graça, a mesma que nós pertencemos. Algumas pessoas já me disseram que tem passagens bíblicas onde diz que os adúlteros e fornicários serão condenados. Realmente tem. 1 Coríntios 6, verso 10, lá diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21, verso 8, diz que os fornicadores serão lançados no lago de fogo. As pessoas que têm relação com pessoas que não é seu cônjuge serão lançados no lago de fogo. Mas tem um porém. Nestes versículos se refere a pessoas que não se arrependeram do pecado e morreram nessa situação. Aqui não se refere às pessoas que se arrependeram. Se fosse assim, muitos outros também não serão salvos. Porque também diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus, mentirosos, ladrões, avarentos. Vamos ler aqui, 1 Coríntios 6, verso 10. Está aqui, ó. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. E por que só os adúlteros que não herdarão o reino de Deus, que vão para o inferno? Sodomitas, que todo mundo sabe o que é. Efeminados, que todos sabem o que é, não precisa nem falar. Ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, ladrões, não herdarão o reino de Deus. Como é que ficaria? É uma questão de interpretação. São pessoas que não sabem interpretar a Bíblia, ou interpretam à luz de uma religião que também não sabe interpretar a Bíblia. Um cego guiando o outro. Jesus disse: se um cego guiar o outro, ambos cairão na cova. E é isso que acontece. Pense bem. Todas as pessoas, antes de se converterem, viviam na prática do pecado e cometia pecados citados na Bíblia. Então, um ladrão, quando se converte, não tem perdão? Um avarento, um bêbado, uma pessoa que andava bêbada ou drogada, né? Dentro de uma igreja,
as pessoas que são genuinamente convertidas. Não estou falando de pessoas, falsas. Pessoas genuinamente convertidas, lá tem ex-drogados, tem ex-bêbados, tem ex-adúlteros, pessoas que cometiam fornicação, drogados, mentirosos, trambiqueiro, tem de tudo. Todo mundo, quando viveu no pecado, fazia certos tipos de pecado que são citados na Bíblia. E por que só o adultério, que foi citado aqui como algo que vai ser condenado, são igrejas que não sabem interpretar a Bíblia. Por isso que eu sempre ajudo pessoas de certa igreja, que eu prefiro nem dizer o nome, mas muita gente sabe qual é, que pensa que estão condenados ao inferno, porque cometeram certos tipos de pecado. E eu, graças a Deus, consegui convencer muitas pessoas dessas que têm perdão sim. Algumas eu convenci, outras não sei o resultado final. Se adultério e fornicação fosse pecado sem perdão, então os outros também não teria, pois lugar nenhum da Bíblia diz que adultério e fornicação não tem perdão. E por que Deus perdoou Davi? E por que Jesus perdoou a mulher adúltera? E por que Paulo entregou o rapaz da igreja de Corinto, o fornicário lá, para sofrer nas mãos do diabo para que fosse salvo no dia do Senhor? Por quê? Então fica claro, não existe pecado específico, um pecado específico considerado sem perdão. Não existe na Bíblia como um pecado tal sem perdão. Alguns já dizem, blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado sem perdão, mas muito nem sabe definir o que é isso. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado específico tal, como um tal pecado fosse sem perdão. Qual foi o pecado que os fariseus cometeram? Blasfêmia significa insultar. Qualquer insulto, seja a divindades ou a coisas, qualquer coisa que for insultado é uma blasfêmia, é um insulto. Blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua das obras do Espírito Santo, como foi no caso dos fariseus. Mas veja bem, os fariseus duvidaram que Jesus expulsava demônio pelo Espírito Santo e atribuíram isso ao diabo. Eles disseram que Jesus expulsava demônio por Beelzebu, pelo poder do diabo. Mas tem um porém. Alguém diz, então quem duvida de certas coisas que vemos por aí na televisão ou na internet? E se for de Deus, não significa também que não tenha mais perdão? Como no caso dos fariseus? A Bíblia manda duvidar. 1 João 4,1. Ela diz, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Duvidar do que vemos na televisão, ou se é de origem maligna, o diabo enganando alguém, ou se é combinado, não é pecado duvidar. A Bíblia manda duvidar. Provar se está em conformidade com a Bíblia. Então, nós cremos no poder de Deus, que Ele cura, que Ele liberta, mas nem tudo que vemos podemos crer que seja Deus. É bem diferente. E veja que no caso dos fariseus, foi contra o próprio Jesus em pessoa. Jesus ressuscitava mortos, cegos, mudos, curava. E não tem nada a ver, no caso de Jesus, com os supostos milagres que vemos na TV e na internet. Os fariseus perseguiram Jesus desde o princípio. E os milagres de Jesus eram reais e visíveis, seguido da verdadeira pregação do Evangelho. E não disso que vemos por aí, que nem é Evangelho nada. Que nem pregam o Evangelho, só pregam milagre com interesse próprio e financeiro. Então não podemos misturar as coisas. O Jesus não está aqui hoje, embora seja possível blasfemar, claro. Mas nem sempre podemos pegar o caso de Jesus com os fariseus para fazermos comparações, porque Jesus não está aqui. Não tem muito a ver. Os fariseus perseguiram Jesus desde o princípio. Veja que Jesus ressuscitou Lázaro e os fariseus queriam matá-lo. Os religiosos queriam matá-lo, porque as pessoas iriam crer nele pelos milagres. Então eles não estavam preocupados se era de Deus ou se não era de Deus.
Eram motivos religiosos. Jesus foi morto por motivos religiosos e políticos. E eles não estavam preocupados com a salvação. Então não tem nada a ver com isso que vemos por aí, que não se pode provar nem se é verdade ou não, ou se é de origem suspeita, certas coisas que vemos por aí. Veja bem, o pai não perguntou para o filho pródigo quais os pecados que ele cometeu enquanto estava fora. O pai do filho pródigo não perguntou se ele tinha adulterado, se ele tinha cometido fornicação, para saber se perdoaria ou não. E veja que o rapaz da igreja de Corinto era crente e teve perdão. 1 João 2,1, ela diz, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. João não abriu exceção ao pecado, mas devido à nossa natureza carnal, estamos sujeitos a pecar, mas também sujeitos às consequências. Davi pagou caro, Sansão pagou caro, e outros personagens bíblicos que pecaram, pagaram caro pelos seus pecados. Então temos as consequências. O que o homem plantar, isso também ceifará. Também tem as consequências. Mas se pecarmos, temos um advogado. Que pecado é esse? Será que tem? E qual é o pecado que não tem? Todos têm perdão. Ali não diz menos o adultério. Todos têm perdão. Se alguém de alguma igreja que existe por aí te condenar por algum erro que você cometeu, o conselho que eu te dou é: caia fora e fique apenas com o Evangelho, com a palavra, pois Deus não condena o pecado. Ou melhor, Deus condena o pecado, mas não o pecador, né? Jesus condenou o adultério da mulher, mas ele não condenou a mulher. Condenou o pecado, mas não a pessoa. Então, se alguém... Eu já respondi pessoas aqui no canal, né, que foram condenados por uma certa igreja evangélica aí, que condena as pessoas, que são especialistas em condenar pessoas. Pessoas me escreveram aqui que foram excomungadas, né, rejeitadas, empurradas de lado, porque cometeu certos erros. Se você foi rejeitado por uma certa igreja, caia fora que é melhor. Fique só com o evangelho que você ganha bem mais. Não cai na onda dessas igrejas que condenam as pessoas, não. Se você entender o evangelho, né, você não vai ficar confundido. Interprete a Bíblia à luz da Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Não deixe religião interpretar a Bíblia por você. Interprete você. Entendeu? Busque a realidade fora de anciões, bispos, pastores. Então, se eles te condenaram, Deus não te condena. Então, tire o time de campo e fique com o evangelho que você vai ser salvo sim, tenho certeza. Então é isso aí. Obrigado a todos. Né, alguns podem não gostar, mas fazer o quê? Né, o compromisso é com a verdade, não com a religião. O compromisso aqui é mostrar a verdade. Né, muitos não gostam, mas eu falo a verdade que é melhor assim, para ajudar as pessoas mais incautas, que não têm conhecimento bíblico, pouco ou nenhum. Muito obrigado então, e até o próximo.